Oi, gente, bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros, e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma literatura dark, né? Um livro cheio de fantasias e que eu gostei muito de ler, e é Para o Lobo. Oi, gente. Bom, o que me encantou nessa história foi porque eu li. A primeira filha é para o trono, mas a segunda é para o lobo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será essa sinopse, né? O que tem aí nesse livro? E eu acabei comprando e eu me surpreendi e ao mesmo tempo, gente, fiquei curiosa, né? Eu sei que é uma duologia. O primeiro livro é para o lobo, o segundo livro é para o trono, se eu não me engano. E eu li super rápido e eu quero contar para vocês um pouquinho o que eu achei. Bom, gente, eu senti muita falta aqui de um livro com mapas. Nós sabemos que livros de fantasia, como são livros que realmente histórias de ficção, né, que realmente não existem, a gente tem reinos que não existem, então a gente fica pensando, toda história, claro, tem protagonistas que não existem, mas às vezes eles colocam uma cidade que a gente conhece, alguma coisa que a gente conhece, e um livro de fantasia não tem isso, né? Ele não é um reino que exatamente não existe e eles não colocaram, na verdade, nenhum mapa. Eu senti muita falta disso porque eu fiquei fazendo realmente na minha mente como é que seria esse reino, o reino de Valeida. Acho que é assim que se fala o nome, se eu estiver errado, me perdoem. Mas esse reino, né, ele é protegido por uma floresta. Essa floresta que fica próximo, assim, alguns quilômetros, não tão próximo, né? É mais ou menos umas 2 horas de distância, né, desse reino. Pelo que a Red fala, nessa nossa protagonista, eu vou falar um pouquinho dela. E esse reino ele é protegido por essa floresta que é o Underwood. O Underwood, ele é, se eu não me engano, era o nome do primeiro livro em inglês. Eu não estou enganada, né? Mas se eu tiver, beleza. Eu ouvi mais ou menos isso. E eu sei que o Underwood, ele protege a floresta, né, de monstros sombrios, de todo o mal, falar a verdade. Ele protege o reino de Valeida de tudo isso. E foi um acordo que fizeram há 400 anos atrás, sim. Os reis, se eu não me engano, alguém fez. Mas se eu não me engano, foi os reis que fizeram, porque é contado muito aos poucos, então você tem que pegar muitas partes, assim, e ir somando, falar a verdade. E quando eu li, ele conta que foi feito esse acordo com a floresta e esse reino para proteger. E ela está protegendo, só que o que ela recebe em troca? Ela vai receber um sacrifício, que é a segunda filha, né? A segunda filha do rei e da rainha. Então, os reis, né, com o passar do tempo, acabar dos anos, eles acabam não tendo um segundo filho, porque eles não querem dar o seu filho como sacrifício. É só se acontecer de ter uma segunda filha, tem que dar. E fazia muito tempo, que o reino de Valeida não tinha, né? Eles não tinham uma segunda filha. Só que a rainha acaba tendo gêmeas, é. Então a primeira vai para o trono. E a segunda, ela já é criada para ir para o lobo como sacrifício. Então nós temos a Rendarius. Rendarius é a nossa protagonista, a que sempre está aqui. A gente vê a versão dela, né? Ela conta um pouco o que ela está sentindo. Ela foi ensinada sempre a ter um sacrifício e ela percebe que com o passar do tempo nada poderia ser eterno para ela, né? Então ela acaba aceitando. E a Neverá, que é a que vai para o trono, que é a Neve. Eu achei muito legal a autora brincar com isso, né? Colocar o nome da primeira filha de Neve e da segunda de Red. E a Red, ela tem até um manto, né, de sacrifício que parece muito, lembra muito o Chapeuzinho Vermelho, porque ela vai para o lobo como sacrifício e ninguém conhece, ninguém sabe quem é esse lobo. Ela vai para a floresta, né, encontrar esse lobo para servir como sacrifício, mas ela não sabe muito bem porque ninguém tem um relato nenhum de como é o lobo, de como é que é feito o sacrifício. Ela só é preparada, né? E ela recebe um sinal quando faz 20 anos de que ela está pronta para ir. Então ela não sabe mais ou menos como é o sinal também, ela fica, a pessoa fala, é uma marca na pele, mas quando vem ela não sabe. Então a gente vê que tem muita magia, muita fantasia que a autora acaba colocando no livro. E é muito interessante. E você acaba conhecendo a Red, acaba conhecendo e vendo como ela se sente com relação a isso. Ela aceitou que ela é um sacrifício, a mãe dela não é muito próxima a ela, né? A mãe dela é a rainha e é um pouquinho mais próxima da Neve, não tanto dela, porque eu acho que ela fica pensando, não vou me apegar, né? Que não
quando ela for embora eu vou sofrer mais, eu sou a rainha, eu preciso cuidar de um reino, então eu vou deixá-la um pouco de lado. Então a Neve, ela acaba sendo praticamente tudo para a Red, né? Elas duas são muito unidas, muito irmãs, uma conta os segredos para a outra, e é interessante que você vê que a Red, ela esconde algumas coisas assim, né, alguns segredos para preservar a irmã. Há algo diferente na Red, né? Você vê que ela possui magia, ela possui algum poder que fica meio obscuro, você não entende muito bem. Ela mesma fala em alguns pontos, olha, aconteceu isso, mas não posso falar para minha irmã. E claro que com o passar do tempo no livro você acaba descobrindo o que que é, né? Lá quase para metade do final, você descobre mais ou menos toda a história. Mas foi um livro que eu gostei. A editora, ela já deixa claro quando você vai comprar esse livro que ele tem cenas de automutilação, porque são feitos sacrifícios, né? Então os sacrifícios são feitos com cortes, com sangue, muito sangue. Eu achei que, assim, beleza, eu achei um pouco exagerado, falar a verdade. Ah, para uma pessoa que, por exemplo, pode ter um gatilho, eu aconselho a não ler esse livro, né? Porque realmente é muito, gente. É muito sacrifício que acaba fazendo uma hora e você acaba vendo que tá um pouco exagerado, mas acho que a autora ela quis colocar isso como uma forma de sacrifício mesmo, então ela acabou colocando, mas fica a dica para você, se é um gatilho, não leia esse livro, tá? Por causa dessas cenas. E a gente vê esse sacrifício, como eu falei para vocês, porque a Neve, ela tenta de todas as formas, ela vai em todos os meios para tentar ajudar a irmã, para tentar romper, quebrar esse ciclo, né? Para tentar quebrar isso de sacrifícios, por que tem que ser feitos sacrifícios. E aí você percebe que tem muita coisa, gente, que não é contada, porque com o passar dos anos foram sempre feitos e não questionados, né? Então você percebe por que tem que ser feito esse sacrifício para floresta proteger, e se isso é apenas balela, se isso é apenas uma mentira que estavam contando, para onde foram realmente as segundas filhas, o que aconteceu, e você percebe que tem uma coisa estranha, e eles fazem esses sacrifícios porque eles querem que os 5 reis voltem, que eram os reis que antigamente, né, eles tinham feito esse sacrifício, mas porque esses reis que concordaram com esses sacrifícios, eles acabaram sendo banidos, sabe? Fica aquela história mal contada e você não entende muito por que esses reis eram tão ruins ou se eles eram bons. Então é contado mais ou menos aos poucos. Nós sabemos que uma pessoa sabe exatamente, né, o que é que aconteceu, toda a história, mas ele não conta nada, gente, sério. Ele conta muito aos poucos, parece que ele tem medo, que é o nosso lobo. E o lobo, gente, realmente é alguém que eu não esperava. Quando eu li o livro, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, e é muito interessante como a autora ela coloca, né, contos de fada nesse livro, como ela colocou a Chapeuzinho Vermelho e o lobo, como ela colocou a Bela e a Fera, né, nesse encontro dela com o lobo. E aí não é nada do que você tá pensando, e quando você vai ler, você fala, nossa, eu não acredito, é isso? É ele? Não, não é possível. Então foi uma surpresa muito grande quando eu vi. Eu fiquei muito ansiosa porque nos primeiros capítulos só mostra a preparação da Red, né, para encontrar, para ser sacrificada. Então você fica pensando, meu Deus, como é que ela vai encontrar com esse lobo? Quem ele é? Como é que vai ser a história? E aí a autora nos apresenta esse reino, apresenta esse mundo e apresenta muito mais histórias que eu espero que sejam contadas, né, no próximo livro, no segundo livro, porque é uma duologia, porque eu fiquei muito curiosa para saber exatamente o que aconteceu no passado com esse pacto que fizeram, né, com esses sacrifícios, porque segundo as filhas precisavam se entregar assim. Então, assim, é contado muito por cima, mas é contado. Eu não vou falar muito porque senão, né, vai ficar muito na cara os spoilers. Mas eu quero falar pra vocês o que eu achei das protagonistas. O livro é contado muito pela Red, né? Nós temos a parte que a Red conta praticamente o que ela tá achando, como ela tá se sentindo. E nós temos também alguns capítulos, poucos, que é contado pela Neve, como ela tá se sentindo do outro lado, como ela tá se sentindo com a Red ter ido embora, como ela tá super mal, gente, sério, muito mal mesmo. Ela tá muito deprimida porque a irmã dela, ela não aceita que ela teve que se sacrificar. E aí você vê ela bolando planos, mas fica muito por cima, assim, você não sabe muita coisa, porque, como eu falei pra vocês, o livro é contado na versão da Red. Então a gente vai saber muito, muito mais, claro, eu acredito, no segundo livro. A Neve, eu achei ela uma menina muito boazinha,
mas ao mesmo tempo eu tava percebendo que ela ia ser muito enganada, porque ela tinha só um objetivo e ela não olhava que as pessoas podiam olhar para ela e falar assim, ah, ela é a princesa, ela vai ser a futura rainha, vamos respeitar ela. Ela achava que as pessoas iam respeitar de qualquer jeito, que não haveria ninguém, né, tramando para derrubá-la do trono. Ela ficou muito inocente. Eu achei ela muito inocente, achando que nada ia mudar na vida dela, que ela ia morrer como rainha, né, que ela ia ocupar o lugar da mãe dela um dia e as pessoas iam respeitar, mas ela não entendia que ela tinha também que se impor. Eu achei ela muito apática, para falar a verdade, né? Mas muito interessante com as tramas que estavam acontecendo ao redor dela e ela não se tocando, né? Eu comecei a ficar pensando, meu Deus, reaja, menina. A Red é o oposto, gente. A Red desconfia de tudo, a Red observa tudo, a Red questiona tudo. Eu acho que é porque ela sabe que eu não vou viver muito tempo, então pra que eu vou ficar escondendo o que eu sinto, né? Então ela já fala e ela já pensa muito e ela quer ajudar os outros. Eu gostei muito dessa protagonista, né? Eu percebo que ela tem uma força de vontade muito grande. Então, assim, gente, eu estou muito curiosa pro segundo livro, porque eu estou muito curiosa para saber o que acontece, né? O que acontece com as protagonistas desse livro. Se a gente vai ter, eu sei que o segundo livro é falar um pouquinho sobre a Neve, se ela vai reagir, gente, sério. Porque do jeito que terminou esse primeiro livro, eu fiquei, assim, tipo, ansiosa. Eu espero, assim, que respostas sejam dadas, né? Como eu disse pra vocês, é uma literatura dark, né? Uma literatura meio sombria, mas é uma fantasia. Eu gosto muito de fantasias, então tem muita coisa, assim, que a gente fica pensando, poxa, a árvore tá falando com a pessoa, porque, como eu falei pra vocês, a floresta que fez o pacto, e a floresta é viva. Ela é muito, assim, tem poderes e ela quer se expressar, ela quer falar, ela tem uma sabedoria, ela é antiga, então ela é viva, ela sente, ela tá querendo falar alguma coisa, mas ela não consegue, e você vê os galhos, né, no livro fala que os galhos mexem, vão até ela, então é uma coisa assim meio louca, mas é uma coisa que eu gostei bastante sobre como abordou, né, a floresta desse jeito, como ela era viva e ela queria conversar com os habitantes, mas a forma que ela conversava era meio assim brusca, né? Tipo, maltratou, vou maltratar também, né? Mas tudo bem. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Tentei não falar muito, mas falei bastante. Mas foi uma história que eu gostei muito e espero que vocês tenham assistido até aqui e gostaram. E se gostaram, por favor, curta, sigam o canal e não se esqueça, por favor, siga. Escreve aqui o que está esperando. Escreve aqui no canal para receber mais vídeos como este ou melhores, né? Bom, um super beijo. Tchau!